temos muita notícia, mas eu vou aqui me restringir à pesquisa que saiu hoje, que eu acho que é uma novidade, né? Uma pesquisa mostrando o Sérgio Moro com 11%, tá? 11% já é, vamos dizer assim, 2 dígitos. Essa pesquisa ela foi realizada, é uma pesquisa telefônica, né? A gente está abrindo aqui, Freitas, por favor, coloque na tela, realizada pela uma consultoria, está estreando aí nessa área de pesquisa, né? Apesar de ser feita por pessoas que já estão dedicadas a esse tema há muito tempo, é a Ponteio Política, que está estreando, mas, enfim, a amostra aqui traz o ex-juiz com 11% das intenções de voto, e isso significa um crescimento, né? O Sérgio Moro já vinha pontuando 9%, 8%, agora com 11%. O Lula ainda aparece na liderança, mas com uma queda expressiva, aqui com 37%, e o Jair Bolsonaro com 24%. Ciro Gomes também andou caindo um pouco nas pesquisas anteriores de outros institutos e agora teria recuperado um pouquinho também com 8%. Tem outros aspectos que eu achei interessantes desta pesquisa, um que mostra, né, o cenário, né, eles fazem testes de cenários com alguns candidatos, sem outros candidatos. Então, por exemplo, num cenário sem o Jair Bolsonaro, vamos dizer que o Jair Bolsonaro não participasse da campanha, né, não concorresse à reeleição. Neste caso, hoje, considerando o retrato de hoje, o Moro alcançaria 18%. Tá? Então, ele roubaria aí uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro, que é antipetista, e que enxerga no Sérgio Moro uma alternativa ao petismo, né? Uma alternativa ao Lula. Então ele aparece com 18%, o Ciro Gomes teria 11% nesse cenário. Freitas, troca a matéria, não é essa, é a outra, já com que está aí com sem Bolsonaro, o Moro chega a 18%, está entre as mais lidas do site, pode pegar ali que fica mais fácil, e aparece inclusive o quadrinho, né, com este cenário. O Lula mantém nesse cenário, mesmo nesse cenário o Lula mantém os 37%, então tá aí o Sérgio Moro com 18%, se baixar um pouquinho você vai ver, pode baixar um pouquinho, aí pronto, tem aí o gráfico, né, com o Ciro Gomes a 11%, João Dória Mandetta pontuam apenas com 3%, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, praticamente aqui nada, nem pontuam direito 1%, brancos nulos ainda muito alto, 19%, imagina quase tanto quanto o Sérgio Moro teria de votação nesse caso, e não responderam ou não souberam responder 7%. Então, há um espaço enorme da terceira via, há um espaço enorme de convencimento deste eleitor que não decidiu ainda o que fará. Nesta reportagem, pode deixar ela lá, eu vou mostrar também, mostra também alguns cenários aqui, um, por exemplo, sem o João Dória, outro sem o Ciro Gomes. Nestes dois cenários, o Moro marca 12% e 13%, respectivamente, tá? Então, só para ficar registrado, na simulação de segundo turno, essa aí, o ex-juiz chega a 32%, enquanto o Lula teria 45%. Né? São vários cenários, Lula Bolsonaro, Lula João Dória, Lula Sérgio Moro, Lula Ciro Gomes. Então, o Sérgio Moro ele alcança tanto quanto o Bolsonaro, são os melhores posicionados aí num segundo turno com o Lula, embora percam nos dois. Mas devemos considerar que no caso do Sérgio Moro, nós temos aí um contingente de brancos e nulos e que não responderam ainda maior do que no caso do Bolsonaro. Uma terceira matéria, que já é uma análise minha em relação a esses números, mostra que a rejeição definirá o vencedor em 2022, também está entre as mais lidas. Muito bem, Freitas, obrigado. Mostra da seguinte maneira, a pesquisa ela traz, né, então, as desaprovações, as rejeições, pode colocar no quadro, né, que a gente tem uma forma mais clara, o Jair Bolsonaro, você pode ver aí o Jair Bolsonaro com 61% de rejeição, ou seja, ele é praticamente carta fora do baralho. O João Dória também com uma rejeição muito alta, 52%.
Então, Bolsonaro, carta fora do baralho, João Dória, uma rejeição muito alta. Aí nós temos Lula, Ciro Gomes e Sérgio Moro com uma rejeição semelhante, um 43%, o outro 45%, o outro 47%. Só que aí eu resgato um dado que nós publicamos de uma pesquisa qualitativa que foi feita pelo próprio Podemos, um mês mais ou menos atrás, que verificou como que era essa rejeição. Por exemplo, no caso do Lula, a rejeição, pode deixar a matéria lá, no caso do Lula, a rejeição, ela estava associada às palavras corrupção e falsidade, ou seja, fruto, obviamente, dos escândalos da sua gestão, como o Mensalão, como o Petrolão. Então, nós estamos falando de fatos que não podem ser apagados, deletados por mais narrativas que você possa construir. Então, este é um cenário praticamente intransponível, essa rejeição do Lula é praticamente intransponível. No caso do Moro, segundo essa qualitativa, a rejeição dele estava associada a decepção, as palavras decepção e parcialidade. E aí, gente, neste caso, a gente tem claro que isso é fruto de uma narrativa tanto por parte dos bolsonaristas como por parte dos petistas, né? No caso, decepção, os bolsonaristas conseguiram consolidar essa percepção de que o Moro traiu o Bolsonaro quando ele deixou o Ministério da Justiça, e no caso dos petistas é aquela narrativa também de que ele foi parcial, né, de que ele não julgou o Lula com imparcialidade, que também é uma narrativa, obviamente, construída, ou seja, elas são mais facilmente desmontadas desde que o Moro tenha uma campanha, uma comunicação efetiva, estruturada, eficiente. O que não parece claro no momento, visto que o partido Podemos, que tende a dar essa estrutura para o Bolsonaro, ainda não deixou isso muito claro, para o Bolsonaro, para o Moro, perdão, não deixou isso muito claro, então a gente não percebe ainda uma estratégia de comunicação consolidada e eficiente. Aí muita gente pode dizer, Cláudio, mas está só no início. Olha, gente, eu fiz uma primeira entrevista com o Bolsonaro, quando ele ainda era considerado um personagem folclórico. O resto da imprensa, todo mundo debochava do Bolsonaro, e eu, obviamente, com as minhas informações, com as redes de relacionamentos que eu tenho, conversando com os agentes políticos, conversando com as pessoas, eu percebia que ele vinha num crescimento consolidado. Então, eu dizia para quem me perguntava, olha, o Bolsonaro... Isso ainda em 2017, a candidatura do Bolsonaro, ela se viabilizará, apesar da imprensa e de vários agentes políticos considerarem ela como um folclore. Por quê? Porque não sou eu que decido isso, não é você que decide isso, não são os dirigentes, os caciques partidários que decidem isso. Quem decide isso é o eleitor. Se o eleitor for envolvido numa estratégia de comunicação, foi envolvido num debate, num discurso emocional, né, e que realmente crie engajamento, ele vai topar, ele vai entrar, ele vai embarcar nesta campanha. E no caso do Bolsonaro, então, eu fiz uma entrevista com ele, a minha primeira entrevista, foi a primeira entrevista efetiva que a gente teve ali de discutir com seriedade o projeto da candidatura dele, em outubro de 2017. Eu peguei um avião, fui com ele a Uberaba, desembarquei, cheguei lá, já tinha um grupo de pessoas gritando mito, obviamente uma turma organizada, tinha lideranças do MBL naquela ocasião, tinha sindicatos, polícia militar, bombeiros, associações, então já tinha uma estratégia de comunicação consolidada e com isso, eles conseguiram um engajamento, porque eles filmavam esse negócio, sempre muita gente recepcionando no aeroporto, gritando mito, mito, mito. Eles gravavam isso, depois espalhavam isso nas redes sociais, isso viralizou, foi convencendo muita gente de que o Bolsonaro, não, quem é esse cara que está aí? Né, a gente sabe, isso foi criando um efeito manada, e acabou que ele disparou nas pesquisas. Eu estou falando de outubro de 2017. Em novembro de 2021, nós ainda não temos, né, você percebe que esse apoio ao Moro, essa estratégia é um apoio orgânico, são de pessoas que estão aqui no chat, são pessoas que estão nas redes sociais, nas ruas, que simplesmente não toleram votar nem no Bolsonaro, nem no Lula, porque entendem
né, os malefícios que essas gestões trouxeram para o país, procuram uma alternativa e veem no Sérgio Moro uma alternativa mais viável do que os demais. Só que isso é orgânico. Isso é o recall do Moro, do trabalho que ele fez na Lava Jato e no Ministério da Justiça, apesar do pouco tempo. Isso não faz parte de uma estratégia de comunicação. Então, ainda, nós estamos em novembro de 2021, já é tarde para você começar a conseguir desconstruir essas narrativas, se você quiser realmente fazer com que essa campanha cresça. Tá? Isso aqui é uma análise. Isso fica muito claro quando a gente tem, e aí põe de novo na tela, Freitas, por favor. Nós temos aqui o potencial de voto e a rejeição. Então, vocês vão reparar que, olha só, o Lula tem 40% de eleitores que votam nele com certeza, tá lá, com certeza votaria nele. O Ciro Gomes tem 11%, né, o Sérgio Moro tem 15%, e aí você tem no espaço verde aqui também o poderia votar, que é um potencial de voto. Então, quando você soma, por exemplo, no caso do Moro aqui, 25 com 15, você tem 40% de pessoas que estariam dispostas a votar no Sérgio Moro. Você tem um potencial de votos aqui que é significativo, que se compara com os votos certos que você já tem no Lula. Inclusive, é muito parecido também com o do Ciro Gomes. Isso significa que existe esse potencial de crescimento, mas isso vai depender de você conseguir reduzir a rejeição do candidato. Isso vale para o Moro, isso vale para o Ciro, que estão com essa rejeição muito similar ao Lula. Tá? Então, essa é uma análise técnica desses números que foram trazidos por essa pesquisa, e fica, então, esse cenário aí se consolidando, mas ainda, obviamente, temos muita coisa para acontecer, muita água para correr. Obviamente, os partidos já estão se articulando para definir esses palanques regionais e essas candidaturas presidenciais já no início do ano que vem. Então, ali, janeiro até o fim, fevereiro, né, começa a se aproximar das janelas partidárias, você terá uma consolidação desses cenários.